2022 é ano eleitoral e, como acontece em todo ano eleitoral, a gente tem dois calendários. Tem o calendário normal, nós já estamos no 9 de junho, olha só quanto a gente já avançou, e tem o calendário eleitoral. Calendário normal da nossa vida, calendário eleitoral também acaba interferindo na nossa vida, mas sobretudo na vida das campanhas, na vida dos candidatos. E se você for olhar lá no calendário eleitoral, tem uma série de datas que precisam ser seguidas. Por exemplo, convenção partidária. A convenção partidária, você sabe, os partidos precisam realizar para escolher nessa instância o nome dos candidatos. Nesse ano, as convenções podem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Então, esse é o período para que eles façam a reunião da convenção, os convencionais se reúnem e dizem, o candidato é fulano, Beltrana, etc. E está lá no calendário eleitoral aquilo que a gente espera, né? O horário eleitoral gratuito, entre 26 de agosto e 29 de setembro. Tem lá o dia D, né? Dia 2 de outubro, dia da eleição. E uma das datas chaves do calendário eleitoral é o 15 de agosto. 15 de agosto. Então, 10 dias depois de encerrado o período das convenções, que é até 5 de agosto, como eu falei, do 20 de julho ao 5 de agosto, dia 15 de agosto, é o último dia para os partidos registrarem as candidaturas na Justiça Eleitoral. O que acontece nesse dia? O partido vai lá na Justiça Eleitoral e leva um monte de documento para poder registrar. O candidato não pode deixar nada de fora, então leva a ata da convenção, olha só, a gente escolheu o candidato X, que legal, tal. Leva um documento onde o candidato X que foi escolhido diz, olha, eu autorizo, hein, eles me escolheram, eu topo, eu sou candidato. Aí leva um documento provando que o candidato é filiado ao partido, que seria bizarro se não fosse. Leva a declaração de bens, então é aquele momento em que a gente sabe o que os candidatos têm em nome deles, né? O patrimônio, o dinheiro aplicado, etc. Levam certidões criminais, não tem nenhuma bronca pendente aqui não. Leva uma fotinho, é até exótico levar uma foto. Tem milhares de fotos de todos os candidatos, mas tem que levar uma foto, registrar. E leva o plano de governo. Plano de governo. O que a gente vai fazer pelo país a partir do ano que vem? Plano de governo não é obrigatório. Tem. Se não tiver plano de governo, a Justiça Eleitoral não homologa a candidatura. Não pode. Cadê o plano de governo? Tem que ter o plano de governo. Então é uma obrigação legal. E os candidatos fazem o plano de governo, escrevem lá uns troços. Agora, vamos combinar que, além de uma obrigação legal, o plano de governo é, obviamente, uma obrigação moral, né? Tudo bem que a eleição é uma disputa de pessoas, né? De atributos. Esse aqui é mais firme do que aquele outro lá ouve mais, aquela ali é mais brigona, esse aqui é mais brigão, esse aqui é mais... Enfim, tem uma comparação de atributos. Mas as pessoas estão lá para liderar projetos de país. O que você propõe? Como é que você vai conduzir o Brasil? O que você vai fazer se você chegar lá? Né? E tem diferenças, por exemplo, o candidato é candidato à reeleição. Bolsonaro esse ano. Fernando Henrique em 1998. Lula em 2006. Dilma em 2014. O candidato não tem a mesma liberdade que os outros candidatos têm de dizer que vai fazer isso ou aquilo sem se preocupar em responder por que não fez até agora se ficou 4 anos no poder. Então, você já ficou 4 e diz, a partir de agora eu vou fazer isso. Você escuta, você tem que saber explicar por que você não conseguiu fazer. É uma saia justa. Todo candidato à reeleição tem esse desafio. Outra coisa é o candidato de oposição, que ele pode prometer, porque ele nunca foi presidente. É um caso diferente. O Lula é um caso à parte, porque ele já foi. Mas quem nunca foi, o Ciro, por exemplo, 80, 200 anos, pode falar um monte de coisa. Ele nunca foi, então ele pode dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O programa de governo, o candidato à oposição, é um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Mas aí
Também porque nunca foi, é o caso do Lula em 2002 e do Bolsonaro em 2018, as pessoas olham e falam, mas será que vai fazer mesmo? Ih, sei não, hein? Então, aquilo que é o desafio do candidato, que é o incumbente, que é ter que explicar por que promete fazer agora aquilo que não fez, aquele que está chegando também tem o desafio de falar, mas será? Quando o candidato está lá atrás nas pesquisas, é um nanico, aí ninguém se preocupa, deixa o cara escrever o que quer, não faz a menor diferença. Aliás, não tem nenhuma regra na justiça eleitoral dizendo o que o camarada tem que colocar ou não tem que colocar no programa de governo. É um papelucho lá com os projetos. Mas quando o candidato está na frente, Lula em 2002, Bolsonaro em 2018, você começa a olhar, escuta, peraí, vamos ver agora o que ele vai fazer, porque passou a ser uma coisa concreta. Então, às vezes, só o plano de governo não é o suficiente. Razão pela qual, por exemplo, o Lula, em 2002, soltou uma carta ao povo brasileiro, documento intitulado Carta ao Povo Brasileiro, que foi mais importante, ou tão importante, quanto o plano de governo registrado pelo PT na Justiça Eleitoral. Porque com essa carta, ele falou, olha, eu não sou um demônio, eu quero dialogar com o meio empresarial, tenho lá os meus projetos sociais, mas eu não vou descuidar da economia, tenho compromisso com o mercado. Foi um documento que pacificou as relações com o empresariado, afastou o medo dos empresários, então é considerado um documento mais importante até do que o plano de governo. Bolsonaro, em 2018, não fez uma carta ao povo brasileiro, mas ele tinha o Posto Ipiranga, que foi algo assim. Uma pessoa, um ser humano, que servia como uma conexão dele com o mundo real, com o mundo de quem trabalha, com o mundo de quem faz negócios, com o Brasil real, para não ficar só naquela viagem ideológica, comportamental, nós contra eles. Tinha ali um Paulo Guedes. Então, são documentos, entre aspas, né? São reforços de ideias importantes. E agora, o candidato da Carta ao Povo Brasileiro e o candidato do Paulo Guedes estão se enfrentando nas pesquisas. Bolsonaro com o desafio de ter que explicar o que ele vai fazer, que ele ainda não, ainda não fez, e por que ainda não fez o que disse que vai fazer. E o Lula, todas as atenções voltadas para aquilo que ele vai fazer, ou que ele promete fazer, porque ele está na frente das pesquisas. E, na segunda-feira dessa semana, o PT divulgou um documento, que não é o plano de governo é só lá no 15 de agosto, divulgou um documento que é uma base de discussões daquilo que virá a ser o plano de governo do Lula. E lá tem alguns pontos que ele defende e que geraram polêmica. Alguém vai dizer que não são originais, que em 2018 o Fernando Haddad colocou os mesmos pontos, e colocou, ele fez lá um plano de governo chamado Brasil Feliz de Novo, tem 62 páginas, mas em 2018 o Bolsonaro estava na frente, as discussões em torno do plano de governo do PT não foram tão grandes quanto agora, porque o Lula aparece em primeiro lugar em todos os institutos. Algumas pesquisas mostram que ele pode ganhar até no primeiro turno. Então ele defende lá. Derrubada do teto de gastos. Revogação da legislação trabalhista. Opa! O que o PT escreve agora tem outra dimensão. E a simples ideia de uma derrubada do teto de gastos ou a revogação da reforma trabalhista gerou um mal-estar. O setor produtivo fala, mas peraí, deixa eu entender. Você vai tirar o teto de gastos, beleza. E a austeridade fiscal, como é que fica? Como é que a gente vai combater a inflação? Como é que a gente vai baixar os juros? Como é que a gente vai voltar a crescer? Nós vamos para o desajuste? Então, criou-se uma pergunta complexa. Revogar a reforma trabalhista? Deixa eu entender. Revogar a reforma trabalhista vai gerar emprego? Quer dizer que o Brasil,
que conheceu recessões, que conheceu desemprego alto. Tinha uma CLT ali, do jeito que ela era antes. E a gente teve fases de desemprego alto. Então, como é que tem uma coisa a ver com a outra? Quem falou que a reforma trabalhista proposta pelo governo Temer e aprovada pelo Congresso reduziu direitos? Como assim reduziu direitos? Não tirou nenhum direito. Nenhum direito. Definiu que o teor de acordos e convenções coletivas, ou seja, resultado do diálogo de empresários com trabalhadores, podem se sobrepor às leis. Ou seja, o negociado vale mais do que o legislado. Isso é um avanço, não é um retrocesso. Então, a divulgação desse documento criou um mal-estar. O mercado olhou e falou, caramba, eu conhecia o Lula da Carta ao Povo Brasileiro, e isso aqui, o que vai dar? E foi um mal-estar tão grande que a equipe que redigiu o texto que foi divulgado na segunda-feira marcou para hoje uma reunião de manhã. Se já não acabou, está acabando, está rolando. Uma reunião com outros partidos que apoiam o Lula para rever o texto. Vamos rever esse texto. Vamos ver o que vai sair desse texto. O objetivo do Brasil é avançar, é progredir, não é retroceder. E propostas como essa são retrocesso. Retrocesso. E é fundamental a gente acompanhar essa discussão, porque o Lula está em primeiro lugar. Claro que a gente tem que saber o que o Bolsonaro promete fazer, porque o Bolsonaro está em segundo lugar. Os outros são os outros. O candidato do PDT, a Simone Tebet. Se ela um dia, a Simone Tebet, chegar a 25%, vamos olhar o que ela tem para dizer, né? Um plano de governo, analisar com o mesmo cuidado. Mas, por enquanto, a atenção especial é no que dizem Lula e Bolsonaro. No que escrevem Lula e Bolsonaro. Porque eles podem dizer coisas, no dia seguinte desdizem e fica aquele negócio. Isso a gente tem que olhar com atenção. Então, vamos acompanhar, vamos mostrar aqui e vamos discutir aqui, porque aqui é um espaço justamente para a gente debater aquilo que a gente quer para o nosso país. Antes de mais nada, antes da gente seguir, só lembrar duas datas que não fazem parte do calendário da Justiça Eleitoral, mas é bom você anotar. A Band realiza o primeiro debate dos candidatos ao governo no seu estado no dia 7 de agosto e realiza o debate dos candidatos a presidente da República no dia 14 de agosto. Então, eu falei que aquela data do dia 15 de agosto é a data-chave, porque eles vão registrar as candidaturas, etc, etc. Na véspera, você tem um compromisso aqui com a gente, primeiro debate dos candidatos à presidência da República.